Dia Santo? Santo dia! Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Estamos hoje com Natália Maria, convidada, missionária, discípulos da Mãe de Deus, que vem falar conosco sobre desapego. Você que está nos assistindo, você é uma pessoa desapegada? Desapegada? Desapegado de quê? Vamos procurar entender, né? Temos que ter caridade para com os outros, caridade para conosco. São Paulo, lá na sua carta aos Coríntios, Coríntios 1, capítulo 13, versículo 3. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, sem caridade de nada valeria. Nós temos que dar tudo, até nossa vida, nossos bens, nossa história, mas com caridade. Porque sem caridade, nada vai valer. Nesse programa de hoje vamos tentar entender também que nossas ações são manchadas pelo pecado, pelo orgulho, pelo amor próprio. Entender também que, como apóstolos dos últimos tempos, precisamos ser desapegados de todas as criaturas, de todos os bens materiais, das afeições desregradas, da nossa vontade própria, para podermos estar livres, para fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus nos pede. Muitas vezes temos que nos afastar, nos desapegar de pessoas muito caras para nós. Mas se elas nos afastam do plano de Deus, muitas vezes nós precisamos tomar esses passos. Claro, se não for nossos esposos, nossos filhos, né? Estou falando de pessoas do mundo, de relacionamentos triviais que nós valorizamos demais. Mas vamos discutir sobre esse tema ao longo do programa. São Luís Maria Grião de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, no artigo 78, ele faz uma analogia das nossas ações com o vinho. Veja só, nossas ações, nossas melhores ações, elas são manchadas pelo nosso fundo mal. O pecado original que habita em nós, aquela inclinação que nós temos a fazer o mal, faz com que coisas boas, quando chegam, quando são feitas essas melhores ações, elas são contaminadas, entre aspas, por este fundo mal, essa má intenção que existe em nós. Como se colocasse vinho novo numa pipa, num odre velho. O vinho novo em odre velho vai azedar o vinho novo. Vai azedar o vinho novo. Então precisamos o quê? Ter odres novos, ter pipas novas. É como se você chegar e colocar água limpa numa vasilha suja. Aquela vasilha vai contaminar a água, por mais limpa que ela seja. Então esse vinho novo do Espírito Santo tem que ser colocado num recipiente novo, num homem novo, numa mulher nova. Mas como se nós já estamos cheios dos nossos maus hábitos? Precisamos limpar as vasilhas. Precisamos nos desapegar. Desapegar das sujeiras de nossa história. Desapegar daquilo que, tudo que existe de mal em nós e que sujou e suja a nossa vida. Para que Deus, Pai puro, pleno, limpo, possa habitar em nós. Muitas vezes Deus não consegue operar em nós porque Ele encontra essa mancha, essa sujeira. E fica difícil para Deus manifestar sua plenitude em nós se nós não renunciarmos este fundo mal. Essa tendência ao mal, esse azedume. Precisamos nos renovar. Falei de São Luís de Montfort, mas muitos santos nos ensinam sobre isso. E um santo que muito nos chamou a atenção, que escrevemos no livro Consagra-te, Espiritualidade Mariana na Vida dos Santos, foi Santo Afonso de Ligório. Então, dentre os santos, todos os santos, o que mais podemos, Natália, discutir sobre este tema? Bem, é interessante que nós podemos olhar para a vida de todos os santos e nós vemos claramente práticas de desapego, né? Nós vemos desapego das pessoas, de algumas coisas, de alguns sentimentos, de algumas práticas,
Os santos, todos eles, renunciaram, desapegaram-se de alguma coisa para viver mais intimamente com Deus, né? E a gente pode ver no livro A Prática do Amor de Jesus Cristo, Santo Afonso Maria de Ligório nos diz a respeito do desapego do coração. Ele diz: desapeguemos o coração de todas as criaturas. Quem está agarrado a alguma coisa na terra, ainda que mínima, nunca poderá voar e unir-se todo a Deus. Hein, Natália? Desapegar então das criaturas? Das criaturas. Como é isso? Desapegar de todos aqueles que nos afastam de Deus. Muitas vezes a gente está muito apegado a alguém, a alguma coisa, a uma pessoa, a algum animal até mesmo, né? E às vezes a gente deixa de dar aquela atenção a Deus, às vezes a gente deixa de servir a Deus, de estar mais próximo de Deus. Aquilo acaba nos distanciando de Deus. Mas, Natália, essa palavra é dura demais. É muito duro esse tema. Você não está achando, não? Você que está nos assistindo? Mas vamos aprender com os santos. Com certeza. Também São Felipe Neri nos diz: quanto afeto pomos nas criaturas, tanto tiramos de Deus. Quanto mais a gente coloca em alguém, a gente acaba tirando aquele apego de Deus, né? Aquele amor para com Deus, aquela dependência desse Deus tão grande e tão amoroso para com nós. E aí também Tomás de Kempis nos diz: tudo por tudo. Devemos deixar tudo, até a nossa própria vontade, né? Até aqueles que nos são caros, como já disse o nosso fundador, para ganhar tudo, né? Tudo por tudo. Deixar tudo por aquele que é tudo, pelo nosso Senhor. Viu, Natália? Você falando de Tomás de Kempis, para que você não sabe, Tomás de Kempis é quem escreve o livro Imitação de Cristo, que é um livro que faz parte da história da nossa igreja, um livro muito conhecido. Tomás de Kempis é o autor, esse que nos ensina isso. Outra prática que Santo Afonso nos coloca é que para desapegar é necessário aceitar a vontade de Deus, né? A gente só vai amar verdadeiramente a Deus, a gente só vai ter, né, aquele apego a Deus, vai ter aquele amor verdadeiro com Deus, se a gente colocar a nossa própria vontade nas mãos de Deus, né? Se a gente fizer tudo aquilo que for da vontade de Deus. Então esse é o verdadeiro amor. Então uma excelente prática para o desapego é fazer a vontade de Deus. Com certeza a vontade de Deus às vezes para nós é um pouco desconhecida, mas aí se nós ouvirmos os nossos formadores, nossos confessores, até mesmo nossos fundadores, né, nós poderemos entender melhor qual é a vontade de Deus e saber ao certo a quem ou a que desapegar, aquilo que nos está nos distanciando de Deus. Santo Afonso de Ligório, ele nos dá algumas sugestões, né? Ele nos dá algumas dicas. Fala mais um pouco sobre isso. Bem, Santo Afonso Maria de Ligório, ele nos aponta o caminho da perfeição. E como se chega a esse caminho da perfeição? Para se alcançar a perfeição, é necessário viver um caminho de santidade. E ele coloca alguns passos para que a gente possa vivenciar esse caminho de santidade. Um passo muito importante é evitar todo tipo de pecado, né? O pecado nos afasta de Deus, nos deixa distante de Deus. Então, ele nos diz, nos orienta para que possamos buscar evitar esse pecado, evitar essas faltas, essas falhas que nos afastam de Deus. E caso pratiquemos algum pecado, né, a gente deve ter misericórdia para conosco, caridade, e buscar uma confissão, também buscar pedir ajuda de Deus para que a gente evite praticar aquele pecado, para que a gente possa nos reerguer e estarmos novamente caminhando para Deus. Uma coisa, Natália, que eu vejo é que no mundo de hoje, né, os meios sociais, os meios de comunicação, eles nos facilitam muito a pecar. Ontem mesmo eu estava caminhando no Facebook e apareceu uma assombração no Facebook. E ali a gente vai, olha, e vixe, quer voltar, não consegue, e daqui a pouco não consegue voltar porque a dinâmica é convidativa para você ir mais adiante. E veja só, o mundo nos convida a pecar nas músicas, nas roupas, nas histórias. Eu não sei, pode até estar falando besteira, mas parece que está mais fácil pecar hoje do que antigamente, né? Com certeza. Estamos bombardeados pelo pecado. Então, renunciar ao pecado é uma forma de vivermos o desapego. O desapego, com certeza. Evitar o menor pecado que seja, né? Às vezes um apego que a gente tem de
de utilizar aquela maquiagem ou de usar aquela roupa que é mais brilhante ou aqueles acessórios. Às vezes, o simples fato de desapegar daquelas coisas, né, nos levam a nos aproximarmos mais de Deus. Outro passo importante que Santo Afonso nos coloca também é desejar a santidade e sofrer tudo por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? É importante ter esse desejo no coração. Para a gente alcançar o caminho de perfeição, a gente precisa primeiro desejar esse caminho, desejar esta santidade. Não só também desejar, mas ser decidido daquilo que você deseja. Né? Dar passos. Não adianta eu dizer, eu desejo a santidade, mas eu não dar passos para este caminho de santidade. Não dar passos evitando o pecado, não dar passos tendo as minhas orações, buscando cada vez mais me aproximar de Deus. Então é importante, além de desejar, ser decidido nesse desejo. E é importante também, todos os dias, fazermos o nosso momento de oração. Muitas vezes, Santo Afonso até nos coloca, fazer a oração independente de como estejamos. Às vezes a gente não está bem, ou às vezes a gente está muito bem e às vezes esquece da oração. Mas Santo Afonso nos coloca que para esse caminho de perfeição, para nos desapegarmos das coisas do mundo, precisamos estar diariamente, continuamente, em oração com Deus. Eu sempre digo, olha, vale mais um terço mal rezado do que um terço não rezado. Reze mal, mas reze. É melhor um terço mal rezado do que um terço bem rezado. Sim, e você que está me ouvindo e que acha que reza um terço bem rezado, quem foi que lhe disse que seu terço é bem rezado? Abra do olho, viu? Que pelas nossas concupiscências, pelo nosso fundo mal, muitas vezes nós achamos que estamos rezando bem e nem está tão bem assim diante de todo este mundão, a louca da casa que passa na nossa cabeça, as dispersões e as intenções próprias, intrínsecas do nosso coração. Mas vamos lá, Natália. Santo Afonso nos diz, né, a respeito da oração. Sabemos que da oração depende todo o nosso bem. Então, né, como o fundador já colocou, reze mesmo que seja mal rezado, mesmo que seja um curto tempo, mas não deixe de fazer oração. Ele disse também que quem reza, vence. Quem não reza é vencido. Então, se a gente não estiver em oração, em união com nosso Senhor Jesus Cristo, através dessa oração, nós poderemos ser vencidos pelo mal, pelo nosso inimigo. E é importante também comungar, né? A gente geralmente costuma ir para a missa no final de semana, no domingo, mas também, se possível, comungar durante a semana, se possível, fazer mortificações durante a semana, fazer jejuns, oração, entregando tudo ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque a partir do momento que a gente se mortifica, que a gente está em comunhão com o nosso Senhor, a gente consegue vencer o desapego, consegue vencer as tentações, o pecado e conseguimos estar mais forte na nossa caminhada. E é importante também recorrer a intercessões, né? A gente sabe que ainda somos pequenos, ainda precisamos de ajuda, ainda precisamos crescer. Então podemos contar com a oração, com a intercessão do nosso anjo da guarda, de todos os santos e em especial da Virgem Maria, aquela que é medianeira da graça, aquela por quem Deus derrama todas as bênçãos em nossa vida. Então que possamos, né, em cada ponto desses, ser mais atento, estar mais vigilante e pedir a intercessão dos santos, da Virgem Maria, do nosso anjo da guarda, para estarmos cada vez mais desapegados do mundo, das coisas que nos afastam de Deus. E você falando dos santos, Natália, mas tem um que não é santo ainda é servo de Deus, mas muito nos ajuda. Frank Duffy. Frank Duffy é o fundador da Legião de Maria. Olhe, a Legião de Maria é dos maiores ou o maior movimento de leigos do mundo. É a Legião de Maria. Tem legionário de Maria espalhado como estrelinhas no céu. E Frank Duffy, no seu manual da Legião, rico em Mariologia e em consagração a Nossa Senhora, ele nos ensina que precisamos renunciar a nós mesmos. Está lá no manual da Legião, no capítulo 6. Temos que meditar. Medite-se essa verdade, legionário. Volte-se para Maria e vire as costas para si mesmo. Volte para Maria. Você que está me ouvindo, volta para Maria o teu olhar e volte as costas. Vire as costas para si mesmo. Não olhe para si. Olhe para Nossa Senhora. Afinal de contas, Nossa Senhora é a criatura que mais se assemelha ao Criador.
Nossa Senhora abriu mão dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos. Nossa Senhora foi uma mulher desapegada para viver e fazer a vontade do Pai. Tire os olhos das pessoas. Tire os olhos do seu chefe, do seu patrão, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus professores. Ponha os olhos em Jesus. Ponha os olhos em Nossa Senhora. Estas pessoas vão nos ensinar muitas coisas, mas ame a Deus sobre todas as coisas. Jesus é o maior modelo. Nossa Senhora é um modelo abaixo dele, a ser seguido. Sem esquecer de São José. Mas, Natália, voltando a falar de Frank Duff, então o que mais o Manual da Legião pode nos ensinar nessa dinâmica do desapego? Pois é, no Manual dos Legionários, nós vimos a renúncia de nós, né? E são colocados vários pontos que a gente deve renunciar a nós e viver inteiramente, né, a consagração à Virgem Maria, essa entrega à Nossa Senhora, né? E é colocada a exaltação de si mesmo, a não exaltação de si mesmo, né? Se Maria, tão rica em perfeições, chamada pela Igreja espelho da justiça, se ajoelha, no entanto, como a mais humilde serva do Senhor, qual não deve ser a nossa atitude, né? Então nós não devemos exaltar nós mesmos, e sim sempre exaltar a Deus, como a própria Virgem Maria fez, né? Ela se ajoelhou, se fez humilde e diz aqui, na Anunciação, ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Então se colocou como aquela criatura pequena aos olhos do seu Senhor, né? Para fazer tudo aquilo que o seu Senhor quisesse. E também, né, como marianos, é colocado no manual que nós não devemos viver o egoísmo, porque a partir do momento que entregamos tudo a Nossa Senhora, nada mais é nosso. Então, não tem para que viver o egoísmo, né? A gente pode se desapegar desse egoísmo e não viver essa prática, esse vício, e viver sim as virtudes, de colocar tudo à disposição da Virgem Maria, de colocar tudo à disposição de Deus, dos nossos irmãos. Também é importante não viver a autossuficiência, porque a gente deve cada vez mais se apoiar na Virgem Maria, confiar nas forças dela, né? Reconhecer que nós sozinhos ainda não somos nada, né? Sozinhos nós não conseguimos chegar mais perfeitamente a Deus, nós não conseguimos chegar diretamente a Deus. Então precisamos da intercessão de Nossa Senhora. Também a alta ideia elevada de si mesmo. A gente deve entender as nossas fraquezas, né? As nossas lamentáveis fraquezas, entender que nós não temos a capacidade de caminharmos só e pedir o auxílio da Virgem Maria. Nesse ponto, Natália, essa alta ideia de si mesmo. Pessoal, somos pó, ao pó voltaremos. Tem pessoas que se acham que são muita coisa. Se acham a última Coca-Cola gelada do deserto. O mais sábio, o mais bonito, o mais inteligente, o mais... Não, meu irmão. Tu não és tudo, não. Desce do cavalo. Desce do cavalo. Às vezes as pessoas não param para se conhecer. Não mato, não roubo, não transo. Não é isso, não. Pecado não é só sexo, drogas e prostituição, não. Existe uma sintonia fina. Pecado é o que nos afasta de Deus. Quem sabe nós estamos tão cheios de si, uma autoestima tão grande de nós mesmos, que não tem nem espaço para Deus. Uma vez eu conversava com um amigo, e esse amigo era um problema que a gente estava resolvendo. Eu digo, vamos rezar. Ele chegou e disse, não, esse aqui não é para rezar não, esse aqui é para eu resolver. Eu vou resolver, você reze os outros. Parece brincadeira, mas a pessoa se acha superior a Deus no entendimento. Então, cuidado você que tem essa autoestima de si mesmo. Mas vamos lá, Natália, o que mais santo nos ensina, Frank Duff? Então, é importante também não viver o amor próprio, não viver a admiração de si mesmo, não viver o próprio progresso, né? Pensando que sem a Virgem Maria nós podemos arquitetar todos os nossos projetos, resolver tudo, né? Como já colocava o fundador, né? De que eu tenho o poder de resolver tudo aquilo. Por mais, meu irmão, que você saiba como resolver aquilo, você pode sim pedir o auxílio de Deus, se reconhecer, né? Pequeno e necessitado do auxílio de Deus, para que Ele ilumine você como melhor fazer, como melhor resolver aquela situação. É importante também deixar de lado a vontade própria, né? Quando a gente busca fazer a nossa própria vontade, a gente não segue, muitas vezes, o caminho que Deus traça para nós.
nós não seguimos muitas vezes a vontade de Deus quando queremos fazer a nossa própria vontade. Muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus, não é o melhor para a nossa vida, não é o melhor que Deus planejou para nós. E por último, é colocado, né, no Manual dos Legionários, que eu acho que é o resumo de todos os pontos que a gente já tratou, é a consagração, a entrega, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. Nesta consagração, ela exige um contrato explícito com a Mãe de Deus, pelo qual nos entregamos inteiramente a ela, com todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, todos os nossos bens espirituais e temporais, passados, presentes, futuros, não reservando para nós nem a mínima parcela. Então, essa consagração, ela entrega tudo a Nossa Senhora, entrega tudo a Jesus por meio de Nossa Senhora. Então, ela é o resumo de todos esses pontos que nós devemos não praticar, todos os pontos que a gente deve deixar de lado para não vivenciar esse apego excessivo às coisas do mundo, às coisas que nos afastam de Deus. Então, a consagração à Nossa Senhora, ela vem coordenar toda a nossa vida para Deus, para essa vida de desapego para as coisas do mundo. É esvaziar-se de si mesmo e encher-se de Maria. Esvaziar-se de si e encher-se de Maria. Meu irmão, sabe qual é o maior problema da sua vida? É você mesmo. O maior problema da minha vida sou eu mesmo. Sabe de quem é que eu devo me desapegar? Eu tenho que me desapegar de mim mesmo. Você tem que se desapegar de você mesmo, do senhor mesmo, da senhora mesmo. Nós temos que desapegar-nos de nós mesmos para podermos nos encher. Encher de Jesus, encher de Maria. Que não seja eu que viva, o Cristo que vive em mim. Que não seja eu que viva, Maria que vive em mim. Esse é o objetivo deste programa. Veja só, eu fiquei muito feliz quando a gente foi fazer uma revisão sobre Santo Cura d'Ars. Santo Cura d'Ars, todo mundo dizia, é um santo muito santo, mas era um santo burrinho, pouco limitado, pouco inteligente, não tirava notas boas, quase que não se ordenava. Ele tinha muita sabedoria. E o conhecimento de Cura d'Ars foi usado todo a serviço de Deus. E aí eu vi, Natália, que ele não era tão bobinho assim. Ele era um homem focado, ele tinha um foco em Deus. Veja só algumas historinhas de Cura d'Ars que vamos contar para vocês. Ele viveu o desapego dos bens assim na plenitude como exemplo. Ele parece que tem uma família nobre, mas uma grande parte da vida dele, ele viveu uma vida de muito sofrimento, de muita limitação, de muita restrição. Morava numa casa pequena, num grupo pequeno, passava frio, muitas dificuldades. Mas resumindo, era uma região que o povo era pago muito mal. O dinheiro era muito suado, muito lutado, e o povo recebia salários muito pequenos. Daí o povo valorizava muito o dinheiro. Mas já Cura d'Ars, ordenado, sacerdote já, né? Vivendo nessas condições simples, mas ele tinha um desapego muito grande ao dinheiro, como se o dinheiro queimasse os dedos dele. Cura d'Ars parece que se queimava com o dinheiro na mão, ele dava um jeito de tirar o dinheiro da mão porque ele queimava. E alguns se inquietavam. Cura d'Ars ele dava 20 francos, como que ele estava dando 20 centavos, 20 cents. Vamos fazer 20 euros como se estivesse dando 20 cents. Ele tinha um desapego, para ele não tinha medida. Era bem interessante. Eles ficavam estupefatos do comportamento de Cura d'Ars. Cura d'Ars, ele viveu uma experiência franciscana muito forte. Daí ele ter se filiado a uma ordem terceira dos franciscanos. Então era um grande devoto de Francisco de Assis. Ele vivia a pobreza evangélica, mas a pobreza evangélica que Cura d'Ars vivia tinha algumas nuances diferentes da de Francisco. Porque Cura d'Ars ele dava um jeito de conseguir dinheiro para distribuir com os pobres. Ele conseguia dinheiro de diversas formas. Também ele tinha um dinheiro na época que a prefeitura pagava ele. Também ele tinha uma herança do pai que foi dividida em prestações mensais. E ele recebia um dinheiro também que vinha. Todo esse dinheiro que ele recebia, ele colocava nos projetos, nas obras de caridade, nas escolas, na educação, na ajuda às pessoas.
Ele não tinha medo de dinheiro. Às vezes ele fazia campanhas e conseguia grandes quantidades financeiras. Sim, porque ele precisava para construir escola, para construir igreja. Ele movimentava muito dinheiro. Eu fiquei admirado quando eu imaginava que o Santo Curadás tinha essa visão empresarial de Deus. Ele tinha o dom, a graça de conseguir doações e pegava essa doação e distribuía para as instâncias que necessitassem. Então ele fazia ali, restaurava a igreja, obras de educação, missões paroquiais. Todos esses bens dele, ele distribuía para o povo. O dinheiro era todo usado para fazer as obras do Senhor. Daí ele ter conseguido construir e deixar um legado funcional, material também. Ele não fazia contas e ele não queria o dinheiro para ele. Ele gerenciava o dinheiro de Deus. E onde está Deus? Deus está na Eucaristia. Deus está no meio de nós. Mas Deus está também naqueles pequeninos. Aquele que estava nu e precisava ser vestido. Aquele que tinha fome e precisava se alimentar. Aquele que tinha sede, aquele que estava preso. Deus se encontrava nos pequeninos, nos pobres. E Curadás, ele via Jesus no pobre. E ele cuidava de Jesus no pobre. Isso é magnífico. As práticas de misericórdia, Santo Curadás tanto vivia. Então, me conte mais, Natália, você que também leu sobre o tema, de onde é que Curadás conseguia tanto dinheiro? Então, né, esse grande homem, esse grande santo, tão desapegado, né, a gente vai ver a história de Santo Curadás e ver que muito dinheiro passava em sua mão. Né? E até a gente pode estranhar, como assim muito dinheiro passava em sua mão se ele era um homem tão desapegado, tão pobre? Muito dinheiro passava em sua mão porque ele pedia àqueles que podiam dar para construir a sua igreja, para dar àqueles necessitados, àqueles pobres que precisavam, né? É interessante que em um momento da sua vida, Santo Curadás pediu a uma mulher, né, 40 francos. E aí ele, em troca, deu uma caixa de papelão com a rosa dentro. E a mulher se perguntou, né, o que eu vou fazer com isso? E a resposta dele foi, existe um pobre me esperando. Então, nada era para si, né? E ele não estava dando aquela caixa de papelão com aquela rosa em troca daquele dinheiro, mas era algo simbólico para dizer o tamanho bem que a mulher iria fazer, né? Para colocar que aquele dinheiro não era para si ou não era para qualquer coisa, mas sim para alguém que estava necessitando. Então, nas pequenas coisas, Santo Curadás, né, demonstrava esse amor para com os pobres, com os necessitados, e sempre que havia tempo em sua vida, né, nos 2 primeiros anos que ele chegou em sua paróquia, ele tinha momentos livres. E o que ele fazia nesses momentos livres? Ele ia atrás de benfeitores, de pessoas que tivessem posses para conseguir dinheiro, para engrandecer a sua igreja, para ajudar aqueles necessitados. Então, todo o tempo de sua vida que ele podia fazer algo desse tipo, ele ia atrás. Ia atrás de conseguir dinheiro, ia atrás de fazer sorteios, de coisas que pudessem trazer algum retorno para ele ajudar os pobres. É interessante também que ele vendeu tudo que tinha, né? Um homem muito simples, um homem de pequenas coisas, de uma pequena casa, com poucos móveis, vendeu sua cama, vendeu sua cadeira, e algumas coisas ele não podia ficar sem. Então ele fez a condição que a pessoa a qual ele vendeu só tomasse aquelas coisas, né, quando ele falecesse. Então ele foi um grande exemplo de desapego, deu tudo que tinha, literalmente tudo que tinha, até esperar a sua morte, né, algumas coisas que eram necessárias para que ele continuasse vivendo, continuasse o seu trabalho. Eu me lembro daquela frase que o evangelho é loucura para os homens, né? Então vender algo que ele mesmo está vivendo e usufruindo. Na verdade eram formas inteligentes e com sabedoria de conseguir doações. É importante, Curadás é um grande confessor, um grande sacerdote, um grande liturgista, de corpo incorruptível, um grande santo, mas ele tinha uma missionariedade. Ele passava o dia nos confessionários confessando, mas quando ele não estava confessando, ele estava tentando meios de cuidar do pobre. Um apostolado em função do pobre, daqueles que precisavam. Muitas frases dele, falando do desapego. Quanto mais damos ao pobre, por amor a Deus, mais ricos ficamos. Nunca vi ninguém se arruinar
fazendo boa obra. Você que não devolve o dízimo, fique tranquilo. Ninguém vai se arruinar porque devolve o dízimo. O dízimo é de Deus. Volte a dar seu dízimo. Volte a colaborar com sua igreja. E sua miséria não ficará maior por conta disso, não. Ao contrário, ficarás rico se tu estiveres fazendo o teu papel de ajudar a igreja. Uma velha batina combina muito bem com a bela casula. Os amigos dos pobres são amigos de Deus. Quando estamos socorrendo um pobre, estamos socorrendo a Deus. E assim ele vai, tendes vontade de rezar ao bom Deus, vai à igreja, fica diante do tabernáculo. Sim, mas também vá procurar aqueles que têm necessidades, vai ajudar aqueles que precisam. Se tendes muito, dai muito. Se tendes pouco, dai pouco. Mas dai de bom coração e dai com alegria. Seja desapegado. Ninguém é tão rico que não precise receber. E ninguém é tão pobre que não tenha o que dar. Por mais pobre que você seja, você pode ajudar a muitos. E interessante, eu tenho certeza do que vou dizer. As pessoas que têm a menor condição financeira são aqueles que mais ajudam os outros. Estatisticamente, equitativamente. Mas quem tem muito, dê muito. Quem tem pouco, dê pouco, mas dê de coração. Então é isso, vamos precisar terminar este programa e lhe convidar a ser desapegado. Busque fazer a sua consagração a Nossa Senhora, renovar a sua consagração a Nossa Senhora. Esse programa de hoje está no livro Consagra-te, Espiritualidade Mariana na Vida dos Santos. Mandar um cheirinho para todos os benfeitores da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Vocês que nos ajudam, que são desapegados dos seus bens, dos seus dinheiros e ajudam a nossa instituição. Um cheirinho para todos. Consagra-te.